Boa tarde, pessoal. Falando de conservação de silagem, dando continuidade a todo o material que a gente tem preparado para vocês, hoje eu vou dar uma pincelada falar um pouquinho mais sobre filme barreira de oxigênio. Muita gente tem me perguntado, e eu acho, talvez se eu fosse seguir uma ordem para falar de conservação em relação aos materiais que a gente tem publicado, talvez não seria hoje que eu teria que estar falando para vocês sobre barreira de oxigênio, mas por ter aberto uma caixinha de perguntas no Instagram na semana passada e percebido que isso é uma dúvida constante, estão perguntando muito, né? E esse ano está muito conveniente e muito interessante começarmos a pensar em conservações de alimentos de uma maneira mais eficiente, porque o custo de produção desses alimentos, né, subiu drasticamente, né? E esse aumento começa a gente começar a perceber que é inadmissível, né, termos perdas de 20%, 30%, 40%, né, de um alimento que entra com um peso muito grande no custo de produção. A gente não pode negligenciar ou não pode deixar aceitar uma perda dessa de 20%, 30%, né, que é o que a gente tem percebido quando a gente começa a mensurar. Às vezes a gente tem, em alguns cálculos para estimar estimativa de produção do que tem no silo, para cálculo de produção, a gente às vezes congela essa conservação, congela essa perda para poder ter uma estimativa, né? E congela em alguns valores que talvez não sejam a verdade para quem hoje tem realmente mensurado o tanto que entra de silagem no silo e o tanto que sai de silagem no silo. A gente tem que começar a monitorar essas informações para a gente conseguir, né, e ter melhor convicção nas tomadas de decisão. Muitas vezes, muitas pessoas deixam de investir no agronegócio, principalmente porque não conseguem e não têm esse poder no custo, não têm poder no processo de tomada de decisão. Muitas vezes esse investidor está em outra cidade, está em outro lugar, está na capital, né, e são pontos demais dentro de uma propriedade que conseguem impactar, interferir no trabalho que está fazendo. Se já são muitos pontos, a gente não consegue estar mensurando isso, não está medindo isso, então as tomadas de decisão ficam difíceis e para quem hoje quer ingressar numa atividade de margem exprimida como essa, tem que começar a pensar nessas questões de mensuração e começar a mensurar perdas e começar a traçar estratégias junto com a equipe de trabalho, junto com a equipe da fazenda para conseguir reduzir perdas na fazenda, melhorando muito o custo de produção.